Bom dia, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês. Tá? A gente marcou essa reunião aqui por duas situações, na verdade. Primeiro que a gente tem contato com muita gente da Chef, tá? Tem muita gente aqui que já conhece a gente, são nossos clientes alguns, tá? E nosso escritório atualmente fundiu com o escritório do Dr. Edson Queiroz, ele juntou as forças aí. Dr. Edson é um amigo meu pessoal, da minha inteira confiança, competente e atua no ramo de direito previdenciário há muitos anos, tem muita experiência, tá? Então está se juntando aqui com nossa força de trabalho também, doutora Cláudia, especialista também na área de direito previdenciário. Então a gente aproveitou para marcar isso aqui para falar dessa situação e trazer uma série de informações que eu penso que sejam interessantes para os senhores. Tá? A gente fez aqui em formato de apresentação para ficar uma coisa menos formal e mais, vamos dizer assim, didática, com menos juridiquês, vamos dizer assim, tá certo? Então eu vou passar a palavra aqui lembrando que a temática da nossa conversa hoje, da nossa reunião hoje, é direito previdenciário, tá certo? Outros assuntos não impedem no final da reunião a gente tirar dúvidas, a gente vai abrir espaço para vocês no final tirarem dúvidas, tá? Mas vamos tentar ter esse focozinho aqui no direito previdenciário. Essa temática está bem à tona aí com reforma da Previdência, né? A maioria daqui ou se aposentou ou vai se aposentar recentemente, então pode ser que tenha uma série de direitos que às vezes nem sabe que tem. Então acho que vem uma série de informações aí interessantes para todo mundo, independente de fechar ou não fechar algum tipo de ação, de ser com a gente ou não ser com a gente. Enfim, tudo isso aí eu acho que vai ser muito interessante para vocês. Eu vou passar aqui a palavra para Dr. Edson Queiroz e doutora Cláudia para vocês terem acesso a essas informações. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Gente, vamos começar a nossa conversa falando sobre a crise mundial, né? A crise global. Tá? O país vem em crise, todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém, se arrastando há anos e anos, sem perspectiva de melhora. E a crise global acarreta crise na educação, acarreta crise na segurança pública, na saúde. E o que é que a gente espera no momento de crise? A gente espera, nós como cidadãos, cumpridores dos nossos deveres, pagadores dos nossos impostos, a gente espera que tenha um subsídio, uma ajuda que venha do Estado. Isso é obrigação do Estado, né? Além de pagar, de sermos pagadores das nossas obrigações, o Estado tem a obrigação de nos ajudar no momento desse. O que é que acontece na prática? Na prática vem o Estado e mete a mão no bolso da gente, tá? O Estado vem, em vez de nos ajudar, ele piora a situação. E como é que ele piora a situação? Pois não? A gente tem visto, inclusive, ultimamente, aumenta a gasolina, né? Aumenta a conta de energia, gás, ou seja, além de toda essa crise de segurança, de educação, tudo vem sempre para piorar a vida do trabalhador, do aposentado, né? Qual é o seu nome? Cláudia. Ah, ok. Bom dia. Bom dia. Então, pode continuar. Pois é, então, diante dessa crise toda, como o nosso tema é previdenciário, vamos nos ater ao previdenciário, e na Previdência, como é que o Estado, né, o Estado, leia-se o INSS, mete a mão no nosso bolso? Tem 3 formas de fazer isso, e que ele ele já vem fazendo há algum tempo, e uma ele está prestes a fazer. Essa que está prestes a fazer é a reforma previdenciária. A Previdência está quebrada, realmente isso é um fato, né? Está quebrando. Se continuar do jeito que vai, ela vai quebrar, ela precisa de uma reforma. Não somos nós, contribuintes beneficiários, que quebramos a Previdência. Na verdade, eu não acredito nisso, eu acho que o formato funciona, mas a política, os políticos metem o dinheiro também, lá no que o INSS arrecada para fins próprios. E isso, para mim, é a principal causa da crise na Previdência.
Pois bem, então, diante dessa crise da Previdência, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que enxugar, ela precisa economizar. E como é que ela faz isso? Ela faz negando o direito do que o contribuinte tem, do que o segurado tem. Ou ela nega, ou simplesmente nega, você tem o direito a uma aposentadoria, ou benefício qualquer que seja, previdenciário, e você faz o requerimento e ele, o INSS administrativamente vem e nega. Ou não responde. Ou lhe concede de forma parcial, lhe dá tantos por cento do que você tem direito. Isso é muito comum. Raro é ser concedido administrativamente. Isso é raríssimo, nos dias atuais principalmente. A ordem hoje geral é negar ou não responder. Deixa você lá na geladeira, você pede, dá entrada no requerimento e não tem resposta, passa um mês, 2, 3, 4, 5, 10, um ano e você não tem a resposta e você é instado, obrigado a entrar com o processo judicial. Tá? E vem aí a reforma previdenciária, que nada mais é do que enxugar. Né? Ela vem para isso, ela vem para dificultar o acesso do contribuinte ao benefício. A gente sabe que a gente não vai discutir aqui a reforma, até porque o projeto inicial ele vai sofrer inúmeras mudanças ainda, e a gente sabe disso. Então, a gente aqui não está discutindo isso, mas a gente sabe uma coisa, que vai apertar. Porque se estão dizendo que toda a dificuldade do Brasil hoje vai melhorar se a reforma for aceita, porque ela vem para apertar. Então, essa é uma certeza que a gente tem. Pois é, então, diante disso, desse cenário, o que é que acontece na prática? Vocês, né, nós todos, quando nos aposentamos, nós perdemos uma fatia enorme da nossa renda, da nossa receita. E essa fatia significa algo em torno de 50%. Naturalmente, quem está na ativa, que se aposenta, que se afasta, tem uma perda, né? Uma perda natural que não é decorrente do INSS, que é uma perda de um benefício, de uma gratificação, de uma função, de uma diária de viagem que vocês na ativa têm. Mas o governo também faz com que essa perda aumente consideravelmente. Então, vocês estão lá, vocês projetam uma vida toda de contribuição, né? Desde que começam a vida profissional, vocês pensam lá na frente em galgar e ter cumprir os seus deveres, o dever enquanto pai de família, enquanto provedor do lar, e alguns sonhos também. O que é que você sonha, o que é que você quer quando se aposentar, o que é que você espera? Você espera que você tenha uma casa própria, você espera que você tenha um plano de saúde decente para poder lhe segurar nesse momento que você já vai, normalmente você mais vai precisar. Você espera conseguir ajudar o filho seu na criação, na educação do seu neto ou do próprio filho que possa estar numa situação complicada financeira. E mais, você espera, além disso, isso é o que a gente espera naturalmente. E além disso, a gente tem um sonho de repente morar numa granja, numa fazenda, num campo, tem uma casa de campo, tem uma casa de praia, enfim, os sonhos. E com essa redução dos 50%, né, da renda, da receita, o que é que acontece? Quando a gente se aposenta, a prática, a casa própria, a gente não tem mais condições, se a gente vem pagando financiamento, por exemplo, não conseguiu conquistá-la durante o trabalho efetivo. Quando a gente se afasta, a gente não consegue pagar, porque não falta receita. Então a gente corta o financiamento, foi-se embora o sonho da casa própria. Tem o plano de saúde. Esse plano de saúde, a gente na ativa tem um plano de saúde top, né? Um plano de saúde de ponta. E quando a gente se aposenta, a gente a gente se afasta, a gente tem a oportunidade de continuar pagando, só que é altíssimo o preço disso. E com a redução dos 50% que a gente tem na nossa receita, a gente não consegue mais pagar. E o que é que acontece? Ou fica sem plano, ou vai para um plano inferior, um plano que não cobre, a gente é acostumado, a gente não tem mais acesso àquele médico da nossa confiança, que nos cuida da nossa saúde a vida toda, e vem aí a dificuldade. Então é cancelado o plano de saúde bom que a gente tinha. O estudo, que a gente esperava ter condições de ajudar o nosso filho, o nosso neto, também com a falta de receita, é cancelado. Tá?
E mais, aí a gente vem na ativa, trabalhando e adoece, né? Antes da aposentadoria. Isso acontece muito. Adoece, você chega lá na chefe, vai no departamento médico, o médico faz o atendimento e você não tem condições de trabalhar, você está inapto. Então se afasta. Você se afasta, passa 15 dias, ali vai receber da chefe esses 15 dias, passou os 15 dias, o que acontece? INSS, não é assim? E quando chega no INSS, muitas vezes, o perito do INSS faz uma avaliação, não, você está bonzinho, volte para trabalhar. E você volta. E você vai para aquele mesmo médico da chefe. E quando chegar lá, o médico diz, não, você não está bom, você está doente, você está inapto, você não tem condições de trabalhar. Ou parcial, ou total, enfim, mas não tem. Tem uma redução, existe uma redução da capacidade laborativa. Então vá para o INSS. E aí você fica no limbo, o chamado limbo previdenciário. Nem você recebe dinheiro do seu emprego, nem recebe do INSS. Aí você tem o seu salário totalmente cortado. Você aí não recebe nessa situação nada, absolutamente nada. E isso se arrasta por meses e dependendo até ano. Outra situação, a gente trouxe aqui algumas situações do dia a dia do que acontece, tá? Só para ilustrar. Outra situação é da perda do ente querido. Ou nós perdemos um ente querido, ou nós mesmo faltamos aos nossos entes queridos. E se esse ente querido for o provedor, essa pessoa que falta for o provedor da casa, além do baque sentimental, da queda, né, da perda imensurável, que é a perda do ente querido, a gente tem a perda daquela receita, daquele provedor. E aí é que a gente tem direito? Tem direito a uma pensão por morte, quando esse provedor é segurado. E aí, algumas vezes, muitas vezes, a gente vai, chega no INSS, pede, e o INSS simplesmente não consegue. Tá? Queria só lembrar que nós fizemos esse bate-papo com vocês na CHESP por conta da quantidade de clientes que a gente tem, da relação que o escritório tem, mas todos esses casos que a gente está falando aqui, pensão, auxílio-doença, pode não ser como um de vocês, mas às vezes tem um primo que está passando por uma situação dessa, tem um vizinho, um conhecido, um irmão, e aí isso se encaixa para todo mundo, porque benefício previdenciário é para todo mundo, todo empregado tem algum direito. Exatamente, esse serviço que a gente está se propondo a fazer, que a gente está fazendo essa apresentação para vocês, especialmente da CHESP, por conta do que a doutora Cláudia e o doutor Jorge falou, que a gente foi procurado por pessoas da CHESP sobre esse assunto, mas ele se estende para todo mundo, tá? A população em geral, vocês podem passar, se souberem de alguém que está com dificuldade, vamos ajudar essa pessoa, vamos dizer o que é que ela tem direito a isso, né? Se quiserem nos procurar, estamos aqui à disposição. Tá? Então, diante desse cenário todo, de tudo isso, de toda essa crise financeira, crise global, crise pessoal, né? Dessa falta de receita que a gente se vê, se acha, o que é que acontece? Nós estamos aqui, pessoal. Na verdade, não somos super-heróis, essa é uma brincadeira, tá? Mas estamos aqui para estender a nossa mão. Estamos aqui para ajudá-los, auxiliá-los a conquistar esse direito que vocês têm, que na verdade, desculpem, na verdade está sendo retirado de vocês, né? Vocês estão sendo verdadeiramente lesados. Isso é o que acontece na prática. Muitas vezes vocês não sabem, vocês desconhecem, mas isso acontece com muita gente, com a maioria das pessoas que já gozam do benefício. E as que não têm ainda o benefício, no momento de requerer, vão conseguir se reconseguirem de uma forma menor. Então vocês continuam sendo lesados. Certo? Por favor. Pois não. Eu queria avisar o pessoal que quisesse ir no sanitário, fosse por trás. Não. Então estamos aqui para auxiliá-los no que for possível, certo? Estamos aqui com a mão estendida realmente para vocês, tá? E nesse cenário, a gente trouxe alguns recortes de jornais para mostrar a vocês na prática, isso é coisa recente que a gente conseguiu, que a gente tirou recentemente, e mostra isso aqui, isso é nas últimas semanas, tá, pessoal, esses recortes.
Isso é coisa recentíssima e para você ver a quantidade de recortes falando sobre o tema. Qual é o tema? O que é que vocês veem aí em comum, estudo? Todo recorte que você vê aí fala da justiça. A justiça concede, a justiça consegue, a justiça fornece, a justiça garante. Por quê? Porque o INSS não faz. Ele não cumpre o dever dele. 100% pelo menos não. Então, aí, o que acontece ali? Ó, você vê, a justiça, numa ação de revisão, dobra a aposentadoria. O que é que significa isso? Você entrou com um pedido de aposentadoria, conseguiu, o INSS concedeu, mas concedeu a metade. E você, quando não conseguiu, fica calado. Isso acontece com a grande maioria dos brasileiros. A gente fica calado, a gente tá ali feliz na vida porque conseguiu se aposentar, mas se aposentou com a metade. E o INSS está botando no bolso dele a metade do que ele deveria lhe pagar, que você conquistou esse direito porque você verteu as contribuições. Admitindo que todo mundo almeja por interpretar que está sendo lesado, etc, que eu não vou entrar em detalhes. Bom, uma possível revisão implica na devolução de todo o dinheiro recebido para ser analisado e na perspectiva de correção, ou susta no momento que está aberto o processo? Como é que funciona? Ele deve lhe pagar desde o momento do requerimento. Se você requeriu, se não, você não adquiriu aquela condição do, digamos, 100%. Nesse primeiro caso aí foi concedido 50%, não é assim? Se ele concedeu o dobro, se dobrou é porque tinha 50%. No caso dos 50%, ele pediu, naquele momento, o INSS concedeu a metade do que ele tem direito. Se ele não adquiriu direito nenhum ali para frente, ele vai pedir a revisão desse benefício com aquelas condições que ele tinha, o INSS deve lhe pagar a partir dali. Por isso, esses R$271 mil acumulados. Além do dobro, essa pessoa recebeu R$271 mil do acumulado, é justamente desse período retroativo. Só lembrando, pessoal, que no final, para não quebrar raciocínio e tudo mais, a doutora Cláudia e o doutor Edson vão responder em perguntas. Tá? A doutora Cláudia tem uma observação sobre o que o senhor falou. O senhor perguntou se o que o senhor está recebendo fica suspenso, não foi? Não fica suspenso. Quando sai a sentença e é verificado judicialmente que vocês têm o direito a uma aposentadoria maior, o juiz manda implantar a aposentadoria naquele momento da sentença. E todo o que ficou para trás, desde a entrada do processo, ele paga no acumulado, que é exatamente esse valor que ele cita aí, tá vendo? Ele dobra o valor da aposentadoria e no primeiro caso ali tinha um acumulado de R$270 mil. Devidamente corrigido. Sim, corrigido. Exatamente, bem observado. E aí, o que acontece com esses 271 mil aí, por exemplo? Isso aí pode servir para sanar aquela falta, aquela ausência de conquista do sonho. Né? Pode chegar a suprir aquele sonho, a gente com isso galgar aquilo que a gente objetivou desde o início da nossa vida profissional. Com esses 271 mil a gente pode quitar um apartamento. Com esses 271 mil a gente pode ter um plano de saúde decente, pagando particular. Com esse valor a gente pode ajudar o filho, a gente pode comprar uma casa de campo, uma casa de praia. Então isso é um exemplo, tá, gente? Não pense que isso vai se aplicar a todo mundo, pode se aplicar a vocês, sim, pode ser o caso ou pode ser que não. Isso a gente teria que analisar individualmente, se tem direito e qual é o direito, tá? Isso é um exemplo. Esse tem um outro de 80%, ali embaixo, que recebeu o acumulado de 266%, tem um de 66%, você vê que não é uma regra. Mas a regra ultrapassa 50% só um minuto, tá na mesa. Esses cases que você está apresentando aí, isso é a nível Brasil, local ou só em São Paulo? Nível Brasil. A regra, o INSS é federal. Isso, a nível Brasil. Isso, a regra é enxugar. Eu não sei te dizer assim. Mas isso depende. Quando chega nas esferas regionais, tem influências de juízes federais, até não sérios, que ficam relegando os processos lá no sul, tipo assim, os casos são mais
cobrados e mais eficientes. Como é seu nome? Sérgio. Ô Sérgio, na verdade, quando a gente trata de nível, obviamente que a corrupção existe no judiciário, a gente sabe, todo mundo sabe disso, mas a nível federal é menor, tá? É menor. E outra coisa, o INSS, o juiz não tem interesse em beneficiar o INSS. Qual seria o interesse dele nisso? Porque você tá litigando num processo judicial não contra a chefe. A chefe não tem nada a ver com isso. Vocês são da chefe, mas vocês poderiam ser de qualquer outra empresa, tá? Vocês estão aqui na chefe por ser o pessoal que veio para essa acreditação, mas não tem nada a ver com a chefe. O processo é contra o INSS, contra a Previdência. E qual seria o interesse de um juiz, a não ser que ele tivesse um conluio com um político, um governador, um presidente da República? Isso é muito distante, não vai ter. Não vai ter. Tá? O que pode acontecer é divergência de entendimento, mas como se a gente tratar de direitos, já esses mais comuns que a gente está falando, que é o que a maioria das pessoas tem, são direitos já sedimentados na justiça. Então não vem, se o juiz daqui entender diferente, o tribunal vai reforma. Entendeu? Já é uma jurisprudência. Já existe isso. Nesses tipos de revisão de aposentadoria ou de concessão de aposentadoria, essas coisas mais comuns, que é o que acontece na prática com a grande maioria. Um ou outro benefício que a gente discute e está ainda em discussão aí. Depois de ver assim, avaliar, porque a gente está se conhecendo agora, né? Uhum. Então, avaliar o potencial de trabalho e sucesso da sua banca de advogados. Tem casos de sucesso aqui em Pernambuco? Diversos. No escritório, eu arrisco a dizer todos os casos em que nós temos entrada, nós obtivemos sucesso. A gente vai até tratar desse assunto um pouco mais na frente. Aqui, é mais um exemplo. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas quem é aposentado por invalidez tem direito, e precisa de um cuidador, tem direito a uma revisão na aposentadoria, receber 25% a mais, independente do valor que você receba da aposentadoria. Você pode receber o teto. Você tem direito a aumentar o teto em 25%. Porque para poder suprir a necessidade, para pagar aquele cuidador que você tem direito. E se você é o seu pai, sua mãe, ou qualquer uma pessoa que você tenha conhecimento disso. Pouca gente tem conhecimento desse tipo de benefício. E o INSS ele faz o quê? Você pede, ele nega. Administrativamente ele nega. Aí o recorte, a justiça é que implica o direito adicional de 25%. Precisa, para esse caso, ser aposentado por invalidez. Aposentado por tempo de contribuição, por idade, não tem direito. Por hora, isso está sobre estado, isso está em discussão. Aposentado por invalidez tem direito e está sacramentado. As outras aposentadorias estão em discussão. Não quer dizer que não tem. Hoje não vale a pena entrar porque está nessa discussão. Aí, dependendo do caso, de repente entra e espera sobre estado. O que vai acontecer? Se o tribunal entender que não tem direito, vai se perder a ação. Se entender que tem, ganha. Fica sobre estado na frente, ganha. Tá? Mas é outro exemplo que o INSS nega. Certo? Aí vem a reaposentação. Esse é um exemplo que o INSS nega também, normalmente, né, de forma administrativa, é quando você é aposentado por tempo de contribuição, continua na ativa, e a partir daquele momento da sua aposentadoria, você adquire o direito a um novo benefício, como, por exemplo, a aposentadoria por idade. Você, dali para frente, tem direito, você tem que ter contribuído por mais 15 anos, a partir daquela sua aposentadoria, e ter atingido a idade. Se acontecer isso, e você tivesse aposentado por tempo de contribuição com um fator previdenciário, por exemplo, você perde o cancelamento da sua aposentadoria antiga e entra com o pedido da nova aposentadoria por idade que vem integral. Então você aumenta, chega a depender da situação, a dobrar o valor do benefício de vocês. Tá? Isso para conseguir, geralmente, em regra geral, é via judiciária. Então, havia na troca da aposentadoria, é a mesma situação. O auxílio-doença,
que o INSS não reconhece o período que você está inativa e gozou do auxílio doença, não reconhece como tempo de contribuição. Mas é para reconhecer isso, conta como tempo de contribuição. O tempo que você está afastado no gozo do benefício. E aí, na justiça, pela via judiciária, você consegue esse reconhecimento. Então, vem a mulher, no caso aqui, vem a esposa, a ex-esposa ou a companheira que vem, que consegue o benefício da pensão por morte. No INSS direto, você não vai conseguir de jeito nenhum, a não ser que você é casado, a pensão por morte. Se você faltar e sua esposa for pedir, sendo casado, beleza, talvez você consiga, talvez. Se você for uma união estável, ou se você for separado, sua ex-esposa for lá, você não vai conseguir, você vai ter que entrar com um processo judicial e vai ter que fazer a prova da união estável e aí você consegue o benefício. E a realidade que tem ali, que chama a atenção, isso é um recorte do jornal, que eu acho, inclusive, que quem fez foi um colunista do INSS mesmo, porque está ali, de 8 em cada 10 só consegue benefício especial na justiça. Eu me arrisco a dizer que são 10 em cada 10, tratando de benefício especial, é difícil, é muito difícil. E aí, isso é um recorte do jornal mostrando para vocês a realidade, o que revela que vocês, na prática, a grande maioria de vocês estão sendo lesados mesmo. Se vocês não entraram com um processo para rever, para reavaliar, para revisar a sua aposentadoria. Tá? A gente está tratando de aposentadoria porque é o comum, mas isso para qualquer benefício, viu? A regra é negar, enxugar, diminuir, reduzir, conceder parcialmente, alguma forma de economizar para o INSS. Essa é a regra. Essa regra que vem lá de cima e se aplica em todos os estados. Isso é Brasil. Olha, minha pergunta Sim, é em relação a que não. período tudo isso que você está falando se enquadra. Isso vem desde quando? Esse erro deliberado do INSS? Mais recente, sim. Né? Não, mais recente é o quê? 1911? Veja, isso vem revisão de aposentadoria. É uma ação, é um procedimento tão antigo quanto a própria aposentadoria. Por que isso? Não tem tempo, é atemporal. Por que isso? Porque é difícil, historicamente você não consegue, o INSS não concede. E o tempo vai passando, a crise vai aumentando e vai piorando, obviamente, a situação vai ficando mais grave. Né? O que ele concedia há alguns anos, ele hoje não concede mais. Mas há alguns anos ele não concedia tudo. Mas vamos anotando as dúvidas no final aí. Tá, gente? Então, isso aqui foi um esboço na prática que a gente trouxe de jornais diversos, certo? Do que está divulgando, para poder corroborar, mostrar a vocês que, na verdade, o que acontece é isso que a gente vem trazendo, vem mostrando a realidade aí. E, diante disso, vocês têm dois caminhos a seguir. Né? A gente sabedor disso, tendo conhecimento disso que a gente agora tem, a gente tem dois caminhos. O caminho de não tomar nenhuma atitude, continua, estou recebendo minha aposentadoria, aquilo ali paga minha comida, eu pago meu aluguel, ou o meu condomínio do meu apartamento, tá ok, pronto, não preciso de mais nada, acabou, não vou mais isso. Ou sim, é tomar realmente uma atitude e buscar alguma revisão, buscar o que é seu de direito. Tá? Aí o não você tem algumas 4 possibilidades, na verdade, do não, né, para justificar o não. O que é que justifica o não? O não, a primeira possibilidade é você desconhecer o direito que você tem. Vocês não tenho conhecimento, eu nem sabia que eu tinha direito a uma revisão ou uma aposentadoria maior. Se eu estou prestes a me aposentar, eu já sei hoje que provavelmente eu vou me aposentar com um valor menor do que eu tenho direito. Então eu vou precisar de uma revisão. Ou eu já sou aposentado e preciso de uma revisão hoje. Tá? Então essa é uma possibilidade. Eu desconheço. Coisas que para vocês não se aplica mais. Vocês hoje estão sabendo disso. Né? Inclusive, isso o desconhecimento é uma coisa que se aplica a toda a grande massa. E aí eu digo a vocês, reforço o que a doutora Cláudia falou, vocês repliquem isso para os seus entes queridos, seus amigos, porque na verdade vocês estão ajudando eles. Não estou dizendo que vocês tragam eles para a gente, não, mas levem eles,
induzam eles, deem conhecimento a eles desse fato, para que eles procurem o direito deles, seja com a gente, seja com qualquer outro escritório. Tá? Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é a de que eu tenho conhecimento, mas não quero. Não quero porque eu não quero ter um trabalho de lá no escritório, eu não quero porque eu não quero reunir meia dúzia de documentos, eu não quero ter trabalho, simplesmente não quero e pronto. Tá? Então, não vou fazer nada, vou continuar do jeito que eu estou. A terceira possibilidade é eu vou pensar na situação e o que acaba acontecendo, dorme, o assunto dorme, adormece e você continua do jeito que você está, esquece, vira a página, acabou, já entra em outro assunto mais atual, aquele que a gente viu na reunião de hoje. Já tem outro na frente, uma discussão de talvez um outro benefício em outra área e passou, enfim, vocês adormeceram, o assunto adormeceu e vocês continuam do jeito que vocês estão. E a quarta possibilidade é a de que eu vou pensar no que fazer. Vou pensar se eu vou ir atrás do não, se eu vou atrás do sim, se eu escolho o escritório daqui, se eu escolho o escritório do outro lado da rua, o que é que eu faço? E aí o que acontece? Você volta, você vai acabar voltando, porque a gente mostrou isso aqui a vocês, trouxe a realidade para vocês, aí vocês voltam para a gente ir na prática o que aconteceu. Passou o tempo, e tempo é dinheiro. Vocês perderam dinheiro, na verdade. Se vocês têm o direito hoje de um benefício, vocês não podem perder tempo, e tempo é dinheiro. Tá? Existe a chamada prescrição. Com a prescrição, vocês podem perder o direito a esse direito que vocês têm, o direito de entrar com a ação, tá? Ou perder parte desse acumulado, digamos assim. Então, quanto antes o tempo vai passando, vocês estão perdendo tempo e dinheiro. E aí vem a oportunidade do sim. O sim é vocês se agarrarem ao que a gente está oferecendo, o que a gente oferece, a nossa mão estendida, dizer, não, eu vou, eu acho que eu tenho direito a isso, eu vou lá, vou procurar me inteirar, vou marcar uma reunião, vou ter uma conversa lá e vou saber. Se eu tiver direito, eu vou trazer a documentação, vou fazer da minha parte o que for necessário para conseguir esse direito que eu tenho. Certo? E aqui a gente vai mostrar alguns benefícios, alguns serviços que a gente traz de benefícios para vocês. Né? E são uns, tá, pessoal? São os mais comuns, não são todos. Aí vem a aposentadoria, isso vocês já conhecem, né? A aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, a aposentadoria especial. Esse caso se aplica muito a vocês, porque vocês, a grande maioria tem a periculosidade, né? Trabalharam ou trabalham expostos à periculosidade, e aí tem aquele tempo especial, que reduz o tempo efetivo de contribuição para vocês adquirirem o direito à aposentadoria. E que o INSS não reconhece. A partir do ano de 97 ele não reconhece. E por que quando ele reconhece o salário não fica igual ao teto? Sempre é mais baixo. Porque o salário é calculado através de uma média. Isso é uma regra de cálculo do INSS. Ele pega a contribuição de julho de 94 até a sua última salário de contribuição, faz uma atualização e desses salários ele pega os 80% maiores salários. Esses 80% ele faz uma média. E aí essa média é multiplicada pelo fator previdenciário. É aí que vai cair seu salário. Então, se ele não reconhece esse tempo de 97 para cá, o seu fator vai dar baixo e com isso o senhor vai perder pelo menos uns 30% de salário. E na justiça, por que aqui eles reconhecem que Porque você tem direito à aposentadoria especial? Logicamente, quando você tem direito à aposentadoria especial, era para estar no teto. Sim, mas é porque o INSS só reconhece até 4 de março de 97. A partir do dia 5 de março, ele não reconhece de forma nenhuma. Só que na justiça é entendimento sedimentado no STJ. Então, se o STJ entende que o trabalhador tem direito, porque existia um decreto, se eu não me engano, de 64, que tinha a eletricidade nesse decreto e que depois foi tirada. Mas o STJ entende que ela foi tirada, mas aquelas atividades não são só aquelas. Elas são aquelas e outras atividades que causam danos
irreversíveis ao trabalhador. Então, o STJ tem entendimento hoje, a gente não pode dizer que é entendimento hoje, sedimentado, que eletricidade é sim causa de conversão de tempo especial em comum ou atividade especial. Você trazendo o PPP, Isso entrando com o PPP junto ao processo, mostrando que naquele período você estava exposto ao agente periculoso, que é a eletricidade, vocês têm direito ao tempo especial. Por que é que o INSS nega? Pelo que eu falei, pela ordem de enxugar. O que acontece? Ele não reconhece o tempo especial, isso diminui seu tempo de contribuição. Quando soma o tempo de contribuição com a sua idade, não dá os 95, aí você entra no fator previdenciário e aí você recebe um valor inferior. Mas aí o que acontece na prática? Você fica calado, quieto, porque você está feliz na vida porque conseguiu aposentar. Porque a aposentadoria... Mas não sabe que teria direito a mais. A aposentadoria hoje é 5.800 e alguma coisa, quase 6 O mil. teto é. Aí eu sou especial, mas eu não ganho isso. Eu ganho 5.140. Por que não 5.800? Depende. É isso que eu quero Sempre foi o teto, ou você sempre verteu pelo teto? Sim, Sempre claro. contribuiu Sempre pelo pego teto. com outro. Então, a gente tem que analisar. Pode ter que ver, tem que analisar seu caso. Seu caso, de repente, você tem direito, não foi reconhecido esse tempo especial, e você tem direito à aposentadoria integral. E você está recebendo ela como um fator previdenciário. Pode ser, a gente tem que ver, caso a caso. E eu sou aposentado especial. Exato. Só que É o que é a realidade de vocês, quase todos. Quem é aposentado da chefe é especial. A grande maioria, a não ser que trabalha no escritório. Né? Ser especial não significa que ela reconheceu o seu período todo. Ela pode ter reconhecido só até 4 de março de 97. E o senhor continua sendo especial. Tem Pode mais um ser. período para reconhecer que não foi reconhecido pelo INSS. sim, Entendeu? quem reconheceu foi a justiça. Se Exato. a justiça reconheceu, é para ela pagar o teto. Por que ela só paga a menos do teto? Se a justiça foi quem disse, não, você tem direito ao especial. A gente tem que analisar, tem que ver. Então a gente tem a aposentadoria especial, que se aplica muito. Vocês têm a questão do cuidador, que é aquela que eu falei, do aposentado por invalidez. Tem a aposentadoria por invalidez, tem a reaposentação, que também eu já falei um pouco dela. Tem revisões, né? As revisões, uma é essa, de conversão do tempo especial e comum. Tem os processos trabalhistas, quando se vocês tiverem algum tipo de processo trabalhista que foi reconhecido nele, né, já transitado em julgado, uma parcela de natureza salarial, um salário por fora, ou um acúmulo de função, a diferença salarial, enfim, qualquer natureza salarial, isso aumenta, na verdade, aumenta o seu salário naquele período e aumenta a base, o salário base da sua contribuição, que aumenta, consequentemente, a sua aposentadoria, a não ser que você receba o teto. Mas se você receber a menos que o teto tiver essa realidade, se isso não for incluído na sua aposentadoria no pedido na época, você tem direito a uma revisão. Tem o auxílio-doença e tem a questão da bitributação. Essa bitributação não é previdenciária em si, é uma matéria fiscal tributária, mas que acontece, está muito presente no caso de vocês, né, Cláudia, que é quem recolhia imposto de renda de 89 a 95. Tá? Quem trabalhou e recolhia na fonte esse imposto de renda, vocês pagaram dobrado. E aí tem direito a receber judicialmente de volta esse valor todo. Então, gente, o que é que a gente tem a oferecer para vocês? Ali a gente viu, eu mostrei para vocês os serviços, alguns dos nossos serviços, e nós temos a oferecer o que é o diferencial do escritório. Por que é que esse escritório é um bom escritório? Por que seria um bom escritório? Né? A gente conta com equipe especializada, pós-graduada no assunto. Somos 2 escritórios atuando em conjunto, unificados. Tá? Nós estamos fundimos e estamos nesse projeto juntos. Então são 2 equipes atuando em conjunto num só propósito, num só lugar, com um só objetivo, certo? Pessoas especializadas realmente no assunto de vasto conhecimento,
de anos no mercado, tá? Temos, oferecendo a vocês um atendimento individualizado, não só o atendimento, como as ações individuais que nós propomos, nós não fazemos ações coletivas. A gente atende vocês um por um, a gente marca uma reunião, a gente marca um horário, a gente atende, a gente analisa caso a caso. Se você tem direito ao benefício, a gente vai analisar nessa reunião, tá? Com você trazendo toda a documentação necessária para que a gente faça essa triagem. E a gente analisou, viu, tem direito, a gente entra com ação individual. É o que acontece, o que é uma dos diferenciais do que acontece com, por exemplo, o sindicato, que entra muitas vezes com ações coletivas. E isso impacta no resultado. Ou você não tem o resultado, cada um de vocês, se vocês todos aqui tivessem direito a uma revisão, por exemplo, vamos tomar isso como exemplo. Todos vocês aqui, se eu entrasse com ação coletiva, uma ação só para todos vocês, provavelmente alguém de vocês, ou a maioria de vocês, não teria o êxito total no direito de vocês. Porque cada caso é um caso, nenhum caso é igual ao outro, nenhum. Vocês podem ter direito, todos eles, o motivo pode ser o mesmo da interposição da ação, mas o valor de cada um é diferente, o tempo de contribuição de cada um é diferente. Então, nada é igual, a idade conta. Então, a ação individual. Além disso, um servidor da justiça que pega uma ação para julgar de 10, 15 pessoas, ele vai olhar e diz, eu vou ter que analisar, ele ali na verdade conta para a produção dele um processo. Se ele der uma sentença, o juiz conta como uma sentença, mas ele vai ter que analisar 15. É com a mesma coisa, ele vai ter o mesmo trabalho de estar julgando 15 processos. E o que é que ele faz na prática? Bota para baixo. Vem o outro que vem só, e eu vou julgando e esse vai ficando lá para trás. Então, na prática, não funciona, não é bom. Aí a gente não age dessa forma, a gente entra cada ação individual. Os resultados. Nossos resultados, hoje, atualmente, nós temos 100% de êxito. Não quer dizer que isso vá se perpetuar, tá? O judiciário, a gente conhece cabeça de juiz, né? Todo mundo sabe como é. Então, a gente não pode garantir nada. Agora, a gente pode analisar, que é o que a gente faz, analisa o direito do cliente. Se o direito é bom, a gente diz, ó, você tem um bom direito, você tem grandes chances de lograr êxito na sua ação. Tá? Agora, garantir, a gente não pode, não sou eu que vou julgar, eu faço o meu melhor. Eu analiso, a gente faz a ação da melhor forma possível para que o juiz entenda realmente do que acontece. A gente instrui a ação com toda a documentação necessária e temos obtido êxito nesses processos 100%, todos eles, né? Até agora não perdemos nenhum. E aqui vem a cereja do bolo, né? Vocês sabem, Jorge depois vai tecer alguns comentários sobre o assunto. A gente tem a prática de cobrar honorários iniciais, a gente tem uma despesa e que justifica isso, mas nessas ações previdenciárias, nesse projeto que a gente está exclusivamente hoje, por enquanto, no previdenciário, a gente não cobra o inicial. Estamos fazendo totalmente no êxito, né? Ou seja, a gente compra o risco de vocês, a gente trabalha para vocês, a gente trabalha de graça, gratuitamente, até o momento do êxito. A gente confia tanto no nosso trabalho, confiamos tanto e somos sabedores que só entramos quando o direito é bom e realmente existe, não arriscamos, quem não tem direito não vai ter processo interposto pelo nosso escritório. Então, o êxito é natural. E com o êxito, a gente tem um percentual que é descontado do que vocês vão ganhar. Ou seja, vocês não vão tirar absolutamente nada do bolso de vocês para nos pagar. O que vai acontecer, uma eventual ação, é você deixar de receber um pedaço do que você ganhou com a ação. Certo? Isso. Então, e no caso de não ganhar, acontecer por acaso, não paga mais nada, tá? Então, a ação realmente tem o risco zero para vocês. Tá? Dentro dessa questão aí da gratuidade, antes de abrir para as questões, antes de abrir para as questões de vocês, só um adendozinho sobre essa questão do êxito
da cobrança no êxito sem honorários iniciais. Tá? Acho que boa parte aqui já tem ações com a gente lá no escritório e sabe da nossa política. Tá? Nossa política é de cobrança sempre de honorários iniciais. Em todas as ações a gente cobra honorários iniciais. E por quê? Porque existe um custo para prestar um serviço. Isso aqui, uma sala, profissionais gabaritados, certo? Atualizações, tudo isso gera um custo. Tá? Então a gente não trabalha com cobrança no êxito. Custo por terceiro, né, Jorge? Custo com parceiros, contadores, enfim. Então a gente não trabalha, em regra, com cobrança de honorário no êxito. A gente está fazendo esse trabalho no direito previdenciário, primeiro por conta dessa questão da consolidação de diversos direitos. Tá? Segundo, porque a gente está sensível à situação de vocês da chefe. A gente sabe do momento, a gente sabe o que vem ocorrendo com vocês, por exemplo, com a questão da FACHEF. Certo? A gente sabe, todo mundo aqui quando saiu, quando se aposentou de uma forma, hoje está preocupada, hoje tá com a cabeça aí no plano de saúde, enfim. Então, essas ações previdenciárias vão ser feitas, vão ser a exceção à nossa regra. Tá? Então não vamos misturar, por exemplo, muita gente já me perguntou aqui com a questão do PASEP, outras situações. Isso não é previdenciário. Tá? Isso não está incluído aqui nessa situação. Tá certo? Isso, essa palestra, essa conversa aqui com vocês, essa reunião, na verdade, aqui com vocês, é para tratar da questão previdenciária. E aí sim, depois, quem tiver interesse, vamos marcar, vamos tirar as dúvidas e vamos esclarecer o que tiver que esclarecer. E aí vocês só vão pagar no final. Vamos dizer o pessoal também, dentre as dúvidas aí, um percentual, tudo certinho no fim. Tá certo? Então, eu espero que tenha sido claro para todo mundo aqui, espero que tenha sido útil para todo mundo aqui, tá? E vamos agora, ordenadamente, aí, abrir para doutor Edson e doutora Cláudia tirar as dúvidas. Quem tiver, vai levantando a mão, vamos fazendo aí um negócio ordenado. E no final, quem quiser conversar mais alguma coisa, quiser marcar para vir no escritório, enfim. Então, estamos às ordens. O percentual será de conformidade com a complexidade de cada causa individualizada? Não. Porque você não disse o percentual ainda. Eu estou entendendo que é de acordo... Não. Eu ia deixar para o momento das dúvidas, mas o percentual no direito previdenciário está cobrando apenas no êxito, sem qualquer cobrança, sem qualquer risco. Sim, mas o percentual... É fixo, é um fixo. percentual de 30% ao final do êxito. Certo. Ganhou, paga 30% do que receber, e quando receber... Não ganhou, não paga nada. Esse é o nosso formato de trabalho. Outra coisa, fazendo completo. Não, mas veja, esse percentual aplicado é o percentual aplicado na regra. Você não vai encontrar escritório, pelo menos especializado, que cobre menos que isso. O que você vai encontrar é que cobre isso e cobre um êxito, e cobre um inicial, tá? E agora é muito confortável, porque veja, imagine que a gente tá comprando o risco do negócio, a gente está trabalhando. Sobre todo o risco. Veja, cada ação gera um custo para a gente. Cada ação gera um custo para a gente está trabalhando nesse custo de graça, você não paga nada. Vocês vão obter só e outra coisa, viu? E daí para frente, um benefício previdenciário é um benefício eterno. Vocês vão receber até morrer. Então, e o percentual é limitado. Olha, só uma clara. Para a vida toda. Só uma pergunta para ficar mais claro. Você falou algo que me chamou muita atenção, que entra em discrepância com o entendimento de outros advogados, tá certo? Tem advogado que defende que quanto mais gente no processo, a repercussão será maior. Você deixou bem claro que há necessidade da individualidade para atender à peculiaridade do reclamo de cada cliente. Deixou bem claro isso aí. Agora, considerando, que para mim foi novidade, o que eu vou completar agora, que o juiz e o auxiliar ganham alguma percentual, alguma bonificação por cada processo. Isso é uma dúvida que eu estou levantando. E outra, como é que fica, sem dúvida, não estou questionando o saber jurídico, a vivência do que você expôs, mas como lidar, a exemplo da Lava Jato, um judiciário indecente, parcial, sobre as causas da sociedade? Não, veja, isso aí a gente não está dizendo que acontece, tá? A gente não está dizendo que acontece, a gente não tem como provar.
Absolutamente. Ninguém disse aqui que isso acontece, que existe um percentual, pelo amor de Deus. Tá certo? Isso nunca aconteceu. Que são metas que são impostas aos servidores. Todo juiz, embora ele possa não cumprir a meta, e isso não implica em demissão dele nem nada disso. Em afastamento. Mas todo o judiciário, tanto o juiz como os assistentes e analistas, a equipe dele tem meta a cumprir. Ele não pode julgar um processo como ele tem uma meta a cumprir. Ele pode, se você só quiser julgar um, só vai julgar um. Mas ele tem uma meta a atingir. Isso não significa aumento de salário, não. Certo. Ele não é remunerado por isso. Eu esqueci desse detalhe, da meta. Cumprir porque essa meta é imposta. Isso é inerente ao trabalho dele, ao que ele já recebe. Não há percentual, vamos deixar isso bem claro. Não recebe a mais por isso. Agora, só um complemento do que você falou. Você disse no decorrer da sua exposição, e eu anotei aqui, que a Previdência estava deficitária. Não, ela é superavitária, não é colocação minha. É a auditoria de outrora, uma CPI minudente que foi colocada, se eu não me engano, em 2000 e pouco. Só para esclarecer, porque ela é superavitária. Eu gostaria muito que isso fosse realmente a realidade. Eu não estou lá para saber, isso é o que eu leio e o que eu escuto. Né? Obviamente eu não estou lá, eu não tenho conhecimento de como está a conta da Previdência. Com relação a essa coisa aí que o senhor colocou das ações coletivas, tem quem entenda que é melhor. Quanto a isso, eu discordo frontalmente. Tá? Eu acho que qualquer ação individualizada supera em tudo que se puder imaginar uma ação coletiva. Tá? A gente simplesmente não trabalha com tipo de ação com ação coletiva. Eu acho que prejudica demais. Há uma análise por amostragem, certo? Não há uma análise minudente sobre caso a caso. É para ver, mas na nossa visão não há. Então, nossas ações no escritório sempre, tem escritório que trabalha com um grupo de 10, grupo de 20, grupo de 30, nossas ações todas, cada um vai ter o seu número de processo. A gente não trabalha com esse tipo de sindicatos, trabalha com grupos, a gente não trabalha. Tá, doutora Eduardo, quer fazer alguma A meta que o juiz tem é pelo quantitativo por ano, é prazo para a solução, é isso? A gente não tem acesso. CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, impõe. A gente não tem acesso, são metas internas dele, que ele não tem prazo, ele não pode demorar tanto tempo mais de tanto tempo para julgar uma ação. A gente não tem acesso a isso aí. Tá? Tudo isso aqui a gente está especulando. Depois da briga para funcionar, ele está levantando tanto tempo. Veja, a questão do julgamento, certo? Pelos juízes federais, que é o caso daqui, né? Porque todas as ações são previdenciárias e correrão na Justiça Federal, certo? Eles são obrigados a julgar, tá? Essas ações. E aí, se algum deles julgar de forma errônea, né, ou em desconformidade com a jurisprudência do STJ, por exemplo, que a gente vê em alguns casos, a gente recorre no tribunal e consegue a reforma, entendeu? Isso não quer dizer que esse juiz esteja recebendo algo de forma alguma, tá? Isso pode ser entendimento, certo? Isso pode ser uma série de fatores, tá? Que ele entendeu que naquela ocasião não era devida, certo? E cabe a nós, advogados, recorrer, certo? Para que se perpetue, né, a jurisprudência que está sedimentada no STJ, que é o que vale para a gente, certo? Ok, só tem uma dúvida. Como é o seu nome? Maria Clara. Agora. Pode falar. Você falou em assumir o risco, você assume o risco. No caso dele não obter êxito, tem custas a pagar, tem alguma coisa, está tudo por conta do escritório, não? Na Justiça Federal, a gente vai pedir a gratuidade da justiça para vocês, certo? Ela, eu acho que mais de 90%, né, é concedido, diferente da Justiça Estadual, né, que são outros processos que a gente tem aqui que realmente eles têm a política de não conceder a gratuidade. Então, caso vocês tenham a gratuidade da justiça, certo? Concedida, e não venham a ganhar absolutamente nada, vocês não devem nada ao escritório, certo? Essa justiça gratuita é concedida, inclusive, no caso de alto salário, tá? De benefício. Mas quanto é alto salário de benefício? Quando chega até próximo ao teto, você pede uma revisão, você está pedindo uma revisão, você recebe menos que o teto, né? Obviamente. Então, se você recebe próximo ao teto, mas que você comprova que você tem uma despesa igual ou superior, próximo à sua receita, ele concede a justiça gratuita. Tá? Então não foge aquela questão de receber até 2 salários mínimos, não tem nada a ver com isso não, é realmente um caso prático, analisar caso a caso.
doutor, é o seguinte, eu queria tirar uma dúvida, porque a maioria do pessoal que está aqui, eles estão falando tudo com relação a um plano de saúde, né? O problema da gente, a maioria é o plano de saúde, que a gente está tendo um aumento exorbitante. Eu gostaria de saber o seguinte, se for colocado na justiça uma ação contra esses aumentos abusivos que a gente está recebendo no plano, e a gente ganhar, tá? Ok, vamos diminuir, vai ficar na ordem de 9%, 10%, 8%, sei lá, mas diminuiu. Aí eu pergunto, o plano, a gente ficamos tranquilos. E não, vamos supor, daí há 5 anos, 2 anos, o plano faliu, e aí? Como é o nome do senhor? Moraes. Seu Moraes, veja, o plano de saúde, a questão do plano de saúde, ela não está inclusa nesses tipos de ação, certo? O plano de saúde é um outro tipo de ação, ela não é uma ação previdenciária. Aqui a gente está só tratando de ações previdenciárias, certo? A questão do plano de saúde a gente pode estudar e ver qual Desculpa, é porque eu estava pensando que eu estava aqui só por uma questão do plano de saúde. Não. São ações previdenciárias contra o INSS. O plano de saúde seria contra a FACHESP, certo? Não significa que a gente não vá, que o escritório não faça, a gente faz, a gente senta, conversa, vê a viabilidade da ação, mas não é o caso aqui, certo? Com relação ao plano de saúde, coincidentemente, hoje eu vi no noticiário, fiquei estarrecido, vou até dar uma dimensão com os demais colegas, houve um aumento de 2000 a 2018 de 380%. Então o problema não é pontual, como o Sérgio levantou algumas questões, o problema é nacional, o que gera maior complexidade para tentar fazer valer o direito do cidadão. Porque eu vou interpretar de forma sucinta, como se fosse, não, tenho certeza que há um cartel para que isso aconteça, não tenho nem dúvida. Isso daí, no meu entendimento, gera maior complexidade para requerer ou valer o seu direito, porque estamos lidando com a força excomunal e já cartelizada. O senhor está correto, tá? Essa parte do plano de saúde eu vou falar aqui um pouquinho, porque inclusive é minha área, sou civilista, né? A área do plano de saúde é a área que eu atuo. A questão da chefe, do plano de saúde normal, a Mil, Apvida, a Sul-América, Unimed, é uma coisa, tá? O da chefe, FACHESP, GEAP é outra, tá? Porque envolve um regimento diferente, tá? Então é uma lei específica, não é relação de consumo, por exemplo. Então quem está com problema com o plano de saúde normal, a Amil, a Unimed, mas tem um problema com uma complexidade de ser resolvida menor, tá? Porque é direito do consumidor, há uma proteção. Quem tem vínculo com o plano de saúde, regime próprio que se chama, né? Gestão, tem uma complexidade maior. Essa é a questão de vocês, tá? Não vamos só vou finalizar para não desvirtuar o foco da nossa conversa, tá? Então, já fui procurado por várias pessoas da chefe sobre o plano de saúde. É uma situação complexa. A gente ingressou com algumas ações, estamos encontrando sérias dificuldades, porque envolve ainda a questão da assinatura do PDV de vocês, tá? Que estipulava algumas obrigações, na verdade, vocês abriram mão de alguns direitos quando assinaram o PDV, certo? Então é mais delicada, é bem mais complexa. Ao contrário de tudo isso que o doutor Edson e a doutora Cláudia falaram aqui, que são questões consolidadas, tá? Consolidadas. Na hora que vocês quiserem, não, tudo bem, eu vou comprar uma briga contra o plano de saúde, vamos, ligue para mim, depois a gente vai ter o telefone aí, a gente vai marcar, vai conversar. Agora, sabendo que existe um risco muito maior, certo? É uma causa muito mais complexa, tá certo? Então eu vou abrir para a senhora perguntar aí e vamos voltar para as dúvidas da questão do Previdência, que é o nosso foco hoje aqui, essa questão de aposentadoria, de pensões e tudo mais, tá? Não, é porque quando nós fomos convocados para essa reunião, nós estávamos muito focados no plano de saúde, entendeu? Então eu e muita gente que está aqui está muito interessado nessa questão, porque a gente sabe que realmente a FACHESP é uma fundação, então é muito complicado, e a maioria da gente aqui aderiu ao PIDV.
Então, a maior complexidade para a gente, no momento, é o plano de saúde. Então, eu gostaria, a parte previdenciária é muito importante, muito conhecimento legal que a gente pegou aqui agora, mas para mim, pessoalmente, esse plano de saúde é condição sine qua non para a gente fazer qualquer coisa. Porque está inviabilizando, você está entendendo? Está inviabilizando o pagamento. Tem muitos colegas que estão saindo do plano de saúde porque não estão tendo condição de bancar. E é isso que eles querem, porque eles tendo menos de 20 mil inscritos, eles vão vender a carteira. E aí, qual é a sustentabilidade do plano para a gente? O que é que a gente pode fazer? Vocês foram muito prejudicados. Então, vocês foram muito prejudicados. Vocês, na hora de assinar o PIDV, assinar com algumas cláusulas que eu hoje, se me consultassem previamente, eu, por exemplo, não recomendaria assinar, tá? Mas tudo isso requer uma análise mais complexa e individualizada e ciente dos riscos. E veja, certo? uma coisa não impede a outra. O fato de você ter direito à ação, né, uma revisão do plano de saúde, não impede da senhora, por exemplo, entrar com as ações previdenciárias que nós estamos propondo. Certo? Entendeu? Eu sugiro que fizesse outra reunião específica para o plano de saúde, que eu acredito que vai dar mais público, inclusive, interessado. E que, por sua vez, são pessoas interessadas por questão de aposentadoria. Podemos marcar. Porque é bem peculiar no grupo Chester, é o comodismo. O pessoal deixa correr para depois aí procurar quem é que vai correr atrás, não quer nem correr. A gente pode marcar então, depois que isso marcar, eu acho que eu estou falando isso porque, vamos dizer, vale a pena você marcar uma nova reunião. Esse assunto é outro assunto. E qual é o problema? Por requerer uma complexidade, uma análise com mais cautela, certo? Os riscos são muito maiores. Então são ações, como já aconteceram com alguns filiados aqui, que tem ação contra o plano de saúde com a gente cobrou no horários iniciais, tá? Porque não tem como a gente dar entrada numa ação, tem que se debruçar sobre ela, estudar, pesquisar, arriscada, certo? De não lograr êxito e não se cobrar, porque como é que a gente vai custear, né? Não tem êxito no final. Então tudo isso são questões que dificultam essa análise do plano de saúde e a gente sabendo da situação que vocês têm. Certo? Como é que eu vou cobrar o honorário? Eu vou passar para ele já. Como é que eu vou cobrar honorários de vocês para fazer uma ação dessa complexidade, e ao mesmo tempo vocês estão nessa situação sem, no momento, preocupados se vão conseguir ou não pagar o plano de saúde. Então é muito delicado, tá? A gente depois pode sentar e analisar essa possibilidade, mas vamos focar, vou passar para a Neilton agora perguntar aqui. Agradeço a todo mundo que eu convidei todo mundo, e eu acho que em todos os momentos eu coloquei que a gente vinha aqui vai ser se enquadrar de alguma coisa previdenciária. O tema não era o plano de saúde. O tema não era o plano de saúde, eu coloquei, eu acho, de forma bem clara. Só que nós estamos traumatizados pela realidade, está posta aí. Hoje o Bom Dia da Globo foi totalmente, é o maior êxito de 100 anos para cá. É evidência o assunto. Mas eu não quero entrar nesse porque a gente pode promover uma outra reunião. Nós já estamos com grupos organizados, já demos entrada junto à ANS, para que quando a gente venha a judicializar a causa, a gente já tenha tido uma... Isso. E na minha visão, a situação que vocês estão sendo expostos é absurda. É uma situação absurda e abusiva. Porque o PIDV estipula algumas obrigações genéricas. Mas enfim, vamos voltar para o previdenciário, voltar aqui. Se alguém, isso pode inclusive ajudar vocês nessa questão do plano de saúde, como foi colocado aqui na apresentação, certo? Vamos tirar as dúvidas aí do... A questão da revisão da aposentadoria, só para ter informação, eu estive na FACHESP e ela faz essa revisão de uma forma até hilária. Ela faz em meia hora. FACHESP faz. E qual é o resultado? Você não tem direito, certo? E foi uma das coisas que eu coloquei sempre nos autos, e a gente não tinha, caso de sucesso, não tinha como recursos, né? E outra coisa, eu sou periculoso e eu paguei a Roriz, lá em São Paulo, em Ribeirão Preto, eu paguei 30% de 4 salários brutos para ter o mês especial. Então eu sou do tipo seguinte: você luta por uma causa, que entre aspas está perdida, você ganha, então no final, se eu garanto aquele direito perdido, eu adquiro ele, para mim não tem custo, a minha concepção. Você ganhou do INSS, né? Tem custo quando você paga inicialmente.
Mas se você acha que é uma causa e você está pedindo tem sucesso, eu sou periculoso há mais de 2 anos, especial. Excelente. Do INSS. Perfeitamente, Neilton. Na verdade, se você não tivesse entrado com essa ação, só que só na imputação, eu aconselho, e para isso eu vou até ver se eu posso fazer uma porta, porque eu estou junto do sindicato, e no sindicato já existiu pessoas que ganharam a briga de votação ao medo. Só que é muito moroso, demora muito. E a briga de votação é uma coisa que nós pagamos naquele período que você colocou aí, 89, 95. Nós pagamos duplicidade. Todo mundo da Chess sabe, quando a gente recebia, era descontar 2 fontes de renda, e não pode. Era uma pela FACHES, a fundação, outra pela Chess. Então todo mundo tem esse direito. E só para concluir, essa questão da FACHES, que nós estamos em grupo, já entramos na do INSS, outros entraram pelo site, a gente pode requerer aqui uma reunião, trazer mais gente e ver a questão de judicializar. Essa relação que ele falou aí, a aposentadoria especial, quando você se aposenta normal, for o caso da gente, muita gente, eu me aposentei normal, mas eu tinha especial, botei na justiça e ganhei, voltei a ser especial. Só que a FACHES, que é a nossa fundação privada, ela não reajusta o salário da gente para especial. Vamos supor, eu ganhava R$2.000 na FACHES e do INSS 3.000. Aí passei para 5 no INSS, mas a FACHES continuou com os mesmos 2.000. Aí eu lhe pergunto, a gente também tem direito de aumentar a FACHES ou não? A FACHES é previdência privada. Não é INSS. É porque a previdência privada é como se fosse uma poupança e vocês vão pagando. Mas a gente pagou especial para a FACHES. A gente não pagamos, recolhemos tudo como especial. Mas o senhor pagou para a FACHES porque o senhor deveria receber foi descontado 30% para a FACHES. Dos 30% da periculosidade era recolhido também para a FACHES. São 2 coisas completamente distintas. Embora você seja renda, né, pós-aposentado, mas são 2 coisas distintas. Você está, uma é a sua aposentadoria, que aumenta com a revisão, com o processo de revisão da aposentadoria. Por quê? Porque o tempo de contribuição seu, quando é reconhecida a especialidade do trabalho, aumenta. Cada ano período de exposto à periculosidade conta 1,4, não é assim? 10 anos, 14 anos. Quando não é reconhecida a especialidade, você se aposenta com 10 anos de trabalho, por exemplo, com 10 anos de contribuição naquela atividade. E quando entra na justiça para pedir a revisão, no judiciário você reconhece 14 anos naqueles mesmos 10. Ou seja, aumenta o seu tempo de contribuição e no cálculo, que é feito para efeito de aposentadoria, aumenta consequentemente o valor da aposentadoria. Quando você fala da previdência privada, da FACHES lá, é um desconto feito no valor da sua remuneração. A sua remuneração não está aumentando. O que está aumentando é a sua aposentadoria por conta do tempo de contribuição que foi reconhecido diferente. Mas o valor é o mesmo. Mas ela foi concedida levando em consideração provavelmente esses 30% da periculosidade. Olha, no assunto conseguiu captar não? No assunto particular dele, eu entendi a tua pergunta. Há uma diferença. Mais ou menos em 2003 ou 2004, houve uma proposta de mudança de plano lá na empresa, onde muita gente migrou para o plano CD e para o plano BD. Eu, desconfiado, não fui para lugar nenhum, que só proposta boa só de papai e mamãe. Então, eu faço parte de um grupo seleto de 100 pessoas que ficaram no mesmo plano de primeiro. O que é que acontece? No minha aposentadoria, eu me aposentei com a média dos 12 salários, diferente dele. Por isso que a suplementação dele está reclamando que está menor. Mas eu já tive amigos que botaram, foram na FACHES e ela reajustou para mais. Bom, depende, cada caso é um caso. A gente não pode tomar como generalidade. Eu estou dizendo não é uma lei que prevê diferente desses previdenciais. Isso é uma lei. Isso se aplica para você, da chefe, se aplica para qualquer pessoa que
que é empregado, que é o regime geral, que é INSS. Eu fui na Então isso é para todo mundo, isso é uma coisa... Eu fui na FACHES dizer isso, sabe foi que vocês disseram a mim que eu disse que queria reajustado, como eu fui reajustado pelo INSS, queria ser reajustado também pela FACHES. Ele disse, não, vem aqui que a gente vai fazer o cálculo. Aí fizeram o cálculo disso aí. Pelo que a gente está vendo aqui, você vai receber menos do que você está ganhando. Gente... Aí eu disse, pô, não pode ser isso. Tá fazendo filantropia com você. Pô, aí é isso que eu estou dizendo para você. Quer dizer, para menos ele pode fazer um cálculo para dar para mim, mas para mais não. Por quê? Se eu paguei um periculoso, minha vida todinha. Pois essa questão da revisão, todos nós temos direito de recorrer a essa revisão de aposentadoria. Se você falar mais alto, o pessoal escuta, viu? Fala mais alto para ver se eu ouvi. Essa questão da revisão de aposentadoria, todos nós temos direito e, em média, assim, você fala sempre que a justiça não pode determinar, mas em média, quanto tempo levaria essa revisão? A ação previdenciária varia, não tem como dizer, mas comumente entre 1 e 2 anos. É o tempo de duração. A não ser que você tenha um direito a um acumulado muito grande, que você vai receber por precatório, aí você passa, dependendo do período que for transitado em julgado a sua ação, você passa para o ano seguinte e perde mais um tempo. Para receber o dinheiro na conta, tá? Para receber o valor. Outra pergunta, doutor. Esse pessoal colocou na justiça que ele tinha direito à periculosidade, a ser especial. E colocou na justiça, e até hoje foi pedida antecipação de tutela, receberam tudo, mas o montante que está lá, que é para ele receber o retroativo, já foi autorizado pelo Gilmar Mendes? Como é que está essa situação? Não, isso já está limitado. Porque avisa é o seguinte, que eles estão lá com um processo só para abranger todos. Não, veja, e voltou tudo para a região. Trazendo para números, por exemplo, prático, você tem uma aposentadoria de 4 mil, entrou com a revisão porque você tinha direito a um reconhecimento do período especial que não tinha sido feito, e aumentou para 5 mil, o judiciário chegou a 5 mil a partir de hoje. Você tem R$1.000 retroativo desde que você deu a entrada lá atrás. Você vai receber isso, não depende de ninguém, isso é o trânsito em julgado. O processo foi julgado em última instância, se recorreu. O tribunal julgou, acabou, não tem trânsito em julgado, você vai receber esse dinheiro. Sim, mas quando? Quando que recebe isso? Normalmente que é feita a sua revisão. Se for até 60 salários. Faz 5 anos que eu estou esperando. Não. Então seu processo não transitou julgado, você deve ter esse ganho uma tutela antecipada. Aí você está recebendo a aposentadoria com dinheiro. E eles estão julgando um caso. Mas eles ainda estão recorrendo contra essa decisão. Por isso que ele ganhou. Não transitou em julgado. Ele ganhou aí. E do mesmo jeito que ele ganhou, eu tive direito também, porque ele já era jurisprudência. Isso e aí? O seu advogado, ele tem que fazer execução, o senhor tem que ver o seu advogado, né? Transitou em julgado, o pagamento é logo. O senhor deve ter um advogado habilitado nessa causa, ele tem que dar explicações, claro. Entendeu? Isso aí não depende se o processo transitar em julgado, depende de nada. Ele está sobre estado. Então tem alguma coisa diferente que o senhor está sabendo me informar. O senhor aqui. O acumulado é pago quando da entrada, a partir da entrada do processo ou desde que se aposentou? Em caso de ganho? Desde que se aposentou, dos últimos 5 anos. Ah, só 5 anos. Mas, por exemplo, eu vou dar entrada hoje, a gente calcula dos últimos 5 anos, corrigido direitinho. E vamos supor que o senhor ganha daqui a 1 ano. E aí é esse valor todo, entendeu? Desde o dia que pediu, né? Desde que entrou com um requerimento administrativo lá no INSS. Agora tem um limite de 5, Por isso que você não pode dormir no ponto, né? Por isso que cada tempo outra coisa, dinheiro perdido, né? Outra coisa, a questão do plano de saúde, que não é o foco da gente aqui, mas que vocês trouxeram e é o que está hoje o calo de vocês. Isso pode ser amenizado, não é resolvido, mas amenizado com a revisão de uma aposentadoria, porque se você tiver direito a uma aposentadoria, você vai receber mais. E vai ficar mais fácil você pagar esse plano de saúde com esse aumento absurdo. Então, o paliativo não resolve, mas ajuda. Né? Quais são os documentos necessários para a revisão? A carta de concessão da aposentadoria e os documentos pessoais, carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência atual dos últimos 6 meses, eu peço por 3 meses, porque
Porque a gente não trabalha como a gente faz ação individual e analisando caso a caso, documento a documento, a gente não corre por isso. Tá? Quem quiser ação para ontem, a gente não vai fazer para ontem, a gente não vai também fazer para daqui a tantos meses não, mas a gente não tem ação para ontem porque a gente faz de caso a caso, analisando um por um e instruindo. Então, por isso, pode demorar, você traz um comprovante de residência com 5 meses, ele pode demorar um mês para entrar, passou, não serve mais isso. E outra fazer uma coisa atual. Só são esses 5 documentos? Só. Isso. Para revisão de aposentadoria, sim. Se tiver o tempo especial, o PPP, se tiver questão de tempo especial, o PPP é para poder justificar a especialidade, tá? Bom, e se tiverem dúvidas sobre documentos, sobre algum detalhe, sobre tudo mais, está ali nosso telefone. Esse telefone, apesar de ser fixo, é o WhatsApp também, certo? Uma novidade aí do WhatsApp. Se vocês salvarem ele na agenda, pode procurar, já pode mandar o WhatsApp para esse número aí, tá certo? Então vocês podem tirar dúvida por WhatsApp, quer saber a relação do documento direitinho, quer consultar alguma coisa do parente, lembrando aqui que pode ter a esposa pode ter o direito a alguma coisa, um cunhado, o irmão, enfim, serve para vocês e serve para todas as pessoas. Isso aqui não é específico para todo mundo da chefe, tá? A gente focou em vocês da chefe por termos conhecimento, por termos contato com vocês, tá? E ter esse grupo maior, tá certo? Essa questão do plano de saúde, depois a gente senta para discutir. Salvem aí nosso número na agenda, é importante isso aí. Mandem o WhatsApp, tirem dúvida, marquem a reunião. Quem tiver interesse, marque a reunião aqui para a doutora Edson e a doutora Cláudia analisarem o caso específico de vocês, não tão genérico como está aqui agora, tá certo? E aí vou para o amigo ali finalizar, tirar a dúvida. É o seguinte, quando você disse que isso eu estou discutindo de forma genérica, não estou pontuando nada não. O prazo é 5 anos para requerer algo, tá certo? Não, para receber o retroativo. Para receber? O retroativo. Então vamos clarear a minha pergunta. Eu tenho um ano e meio de aposentado. Certo. Assinei os documentos, etc, que você tinha dito, foi hoje, que era interessante que tivesse lido com mais detalhes. Bom, não houve isso por conta da incipiência, etc. Eu, me sentindo prejudicado, evoco o vosso serviço como advogado para entrar na justiça dizendo que eu quero a nulidade do que eu assinei há 1 ano e meio atrás, junto à FACHESP, requerendo a poupança que me confere do dinheiro que eu tenho direito. Bom, isso é um ponto. Aí o que é que eu vou interpretar? Que esses 5 anos me confere a eu receber ou tornar nulo o que eu assinei. Isso é um raciocínio. Aí vai um outro raciocínio. Bom, e nesse período de 1 ano e meio, eu recebi a suplementação que está intrinsecamente ligada à poupança que lá disponho. Eu teria que devolver ou eu posso interpretar de não vou devolver porque a FACHESP ganhou também nas aplicações subsequente dentro desse interregno. Meu raciocínio está correto ou é apenas especulação? Veja, foge ao assunto. Esse caso que a gente está tratando é previdenciário, tá? E esse caso que você está dizendo, não. Não é. Não, a pergunta é de cunho jurídico. Veja, se você estivesse tratando da sua aposentadoria há 1 ano e meio, se o exemplo fosse esse, que não é, mas se fosse para voltar aos 5 anos que eu falei, que a gente falou aqui, seria o seguinte, você deu uma entrada na ação hoje, você tem direito, a partir de hoje, para trás, 5 anos. Se você tem 1 ano e meio de aposentado, mas tinha 6 meses que tinha requerido a ação, o benefício no INSS, você recebeu 6 meses, não é de acumulado na época que você recebeu, você vai ter direito a 2 anos de acumulado, 1 ano e meio com mais os 6 meses que você requeriu. Agora, se você tivesse 10 anos de benefício, já você receber a diferença dos últimos 5. Não. A sua resposta não está correspondedora à minha indagação. É o seguinte, eu assinei o documento quando saí. O que é que eu estou querendo? Tornar nulo e receber a poupança que eu tenho lá na fundação. Veja, a gente tem essa ação no escritório, certo? Tem. Inclusive, a gente pede a nulidade justamente por conta do
vício de consentimento. Isso é outro assunto, é uma ação contra a FACHESP, não cabe aqui, é uma ação super complexa, que a gente já começou a dar entrada, acho que desde 2013, 2014, né, quando o pessoal assinou o PDV. E aí foi quando a gente estudou, analisou, inclusive analisamos juntos com o Paulo Bitu, que foi quem trouxe essa situação para cá. Tá? E aí nós fizemos um estudo, contratamos um escritório de contabilidade para nos ajudar nos cálculos, enfim. Agora isso é outra questão, não faz parte dessa reunião, a gente pode sentar e conversar sobre isso. Então procede, em suma procede a reclamação. Veja, procede, agora é uma ação complexa contra a FACHESP, né? Corre na Justiça Estadual, não é na Justiça Federal, é outra situação. Porque você imagina que todo mundo fosse assinar e depois contestar, então é uma situação complexa. Vamos para o pessoal aqui. Mais alguém tem alguma dúvida sobre previdência, aposentadoria, pensão? Alguém tem alguma dúvida? Olha, o senhor tem uma dúvida ali de Cláudia também? Eu acho que daí já está consumado, mas eu vou voltar. Eu me aposentei em 97, trabalhei 15 anos recolhendo teto máximo. A minha aposentadoria hoje já chega a R$3.000 só, que eu lá para cá veio corroendo, tá certo? E eu não posso entrar, para isso eu tenho que me desaposentar. Exatamente. Não é desaposentar. É reaposentar. É você pedir, você vai cancelar, você vai pedir o cancelamento, você vai desistir da sua aposentadoria hoje vigente, vai perder todo o período contributivo e a partir da aposentadoria. E a partir daquela, agora, se o senhor tem 15 anos de lá para cá de atividade, as 180 contribuições e atingiu a idade, provavelmente a reaposentação seria uma coisa boa para você. E o senhor não vai perder, não vai renunciar assim que entra, não. Devolver, não. Só se ganhar. Ganhar, no final é que substitui. Entendeu? É um dos pedidos. Tendo êxito na ação, o senhor tem o direito à nova aposentadoria. Não, agora. Mas eu vou deixar de receber nesse período? Não, se o senhor perdeu, o senhor continua do jeito que está. Não, a gente não faz isso não. É um dos pedidos. Acaso no final do processo, quando transitar julgado, se a reaposentação for dado ok, aí o juiz aceita a sua renúncia e implanta a nova aposentadoria. Mesmo se ele estiver trabalhando? Sim. Ele não está, só está aposentado, mas não está aposentado trabalhando. Mas se ele teve os 15 anos de contribuição e tem a idade de se aposentar, aí ok. Os 15 anos de contribuição depois da primeira aposentadoria, depois de aposentado. Nesse caso, você tem que ter se aposentado e continuar trabalhando por mais 15 anos. Por isso não é desaposentação. Desaposentação não existe, não foi reconhecida. Isso é reaposentação, é renúncia. Nesses 15 anos ele tem que estar tendo contribuído. Isso. Sim. Aquele caso de quando você se aposentou muito cedo e continuou trabalhando, lá na Xaxi mesmo, por mais 15 anos. Por quê? Tudo que você contribuiu para adquirir o direito àquela primeira aposentadoria, você abre mão. A partir, é como se você estivesse começando a sua vida profissional a partir daquela aposentadoria. Tá? Dali para trás, você abre mão com essa ação. Agora, só abre mão no caso de êxito. Certo? Se você perder a ação, você continua aposentado com essa atual. Isso quer dizer que não tem risco nenhum. Não tem risco. A pessoa perder a aposentadoria. E por falar em risco, eu queria aqui, pegando o gancho de seu Neilton, quando ele falou dos honorários, eu quero aqui só enfatizar a questão dos honorários, o seguinte, o risco nesse formato de contrato que a gente está propondo a vocês, é exclusivamente nosso. Vocês não têm, imagine que vocês não têm nenhum custo, tá? Se vocês não entrarem com a ação, vocês vão continuar recebendo a mesma coisa que vocês estão recebendo hoje. Então vocês têm chance de quê só? Só de ganhar. Vocês só têm a chance de melhorar, de ganhar. Se vocês não aderirem a isso, vocês vão continuar com o valor que vocês recebem hoje. Se vocês aderirem e tiverem êxito, vocês vão aumentar o valor, vocês vão ganhar algum retroativo, dependendo do caso, muito ou pouco, mas vão ganhar, e vocês vão pagar o honorário com isso. Então vocês vão sair dali com um acumulado no bolso, com uma revisão feita para o resto da vida de vocês, e vocês não vão tirar absolutamente nada do bolso de vocês, do que vocês têm hoje. Então,
só tem a chance de ganhar. A gente tem a chance de perder. Porque cada processo tem um custo e a gente está assumindo esse custo com vocês. Olha, eu queria parabenizar a forma ousada de trabalhar, fazer o diferencial, porque é por demais convincente e eloquente a proposta para a gente adentrar e expor a vocês a peculiaridade de cada caso. Perfeito. Isso é muito bom. Para mim é algo inusitado. Parabéns pelo trabalho usado. A gente agradece a... Quando da minha aposentadoria eu perdi meu acidente, posso recolher com essa jurisprudência ali? Vamos, traga pra gente, ligue pra gente, traga a documentação e vamos analisar. Provavelmente tem duas chances. Aposentadoria não me deu direito de acumular aposentadoria e o auxílio. Vamos analisar. Não, é um benefício só. Você acumula quando você recebe o benefício e uma pensão por morte. Aí você acumula, mas a aposentadoria você só recebe uma. O auxílio doença, ou você recebe um auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez. Ou um ou outro. Aposentadoria por idade. Por tempo de contribuição. Especial. Se eu recorri, eu recorri e ganhei especial. Aí eu tenho direito a outra revisão agora. Depende. Se quando o senhor. Se quando você entrou com esse processo de revisão, entrou com o processo correto para rever da forma correta e atingir o máximo que o senhor tem direito, o senhor não vai ter mais direito agora, não. Tem a reaposentação, sim. Se já tiver mais de 15 anos. Não, parece diferente. 200 e pouco aí. É essa ação que a gente vai entrar agora. Não, veja, essa ação, isso é um exemplo de um tipo de ação. Tem uma pessoa que o acumulado dela, provavelmente o benefício que tinha sido concedido a ela tinha sido muito inferior ao que ela tinha direito. Com a revisão, ele dobrou o valor do benefício. Dobrar significa você receber dobrado tudo que você recebeu dali para trás de acumulado, né? Você receber de novo aquilo ali tudo. Você recebeu nos últimos 5 anos. Então, aí tem que ver se realmente o senhor tem direito ou não. Isso como você já entrou com uma revisão, pode ser que você já não tenha mais. Você já tenha tido o direito, já tenha conseguido. No seu caso, pode ser que não. Então a gente tem que avaliar. Como é uma coisa muito peculiar, eu ideal, senhor, faça contato, dê uma ligadinha, marque, vem aqui, traga sua documentação, vem para analisar. Tá certo? Queria agradecer. Um horáriozinho individual para cada um. Quem achar que tem direito. Não tem problema não, pessoal. Quem não tiver direito vai sair daqui sabendo que não tem. Pronto. E a proposta do Sérgio de discutir uma reunião exclusiva sobre a questão isso aí, vamos depois sentar, dar uma conversa, quem quiser dar uma ligada para a gente alinhar alguns detalhes e conversar. Isso é melhor, uma conversa mais privada, a gente... Neilton pode ser a ponte. Pode. Um grupo de Zap, né? Todo mundo tá. Isso. Então, existe grupo já se encontrando com advogados, a questão do plano de saúde. Mas como tem aqui uma questão representativa que vai repassar, então você depois estude uma data para a questão do plano de saúde, para oficializar. A gente dá uma discutida, debater aqui e analisar as possibilidades. Pronto, perfeito. Lembrando, nosso telefone que é o WhatsApp também, tá certo? E lembrando mais uma vez, reiterando mais uma vez, nossos assuntos aqui, tudo que foi tratado hoje aqui, diz respeito ao previdenciário, que é aposentadorias, pensões, tá? Muita gente me perguntou do PASEP, Dona Macite tinha a nossa ação do PASEP, o seu João Carlos Lima estava aqui, Paulo Nunes, o seu João Carlos Lima está ali, Neilton, certo? O seu Paulo Nunes estava aqui, inclusive, já recebeu o dinheiro do PASEP, tá? Mas é outra situação. Tá? Assim como o plano de saúde e tudo mais, não entra na questão previdenciária. Se tem interesse, dá uma ligadinha, vamos marcar uma hora, sem compromisso, a gente senta, conversa, analisa se tem direito, se não tem. Como o doutor Edson muito bem colocou aqui, acho que já deve ter acontecido com ele aqui. Chega a gente alegando que tem um problema, a gente diz, não, olha, isso aí o senhor não tem direito. A gente não está atrás de ação judicial. Tá? A gente não está atrás de ação judicial sem analisar o caso. A gente analisa o caso, vê se tem direito, e a gente realmente só entra se a gente acreditar que o direito é bom. E deixando vocês cientes dos riscos. Os riscos desse previdenciário são mínimos. Os riscos numa ação de plano de saúde dessa de autogestão, tá?
sem ser relação de consumo, são altos. Então a gente vai sempre dizer a realidade para vocês, tá bom? Eu agradeço a presença de todo mundo e vamos evoluir essa questão aí do plano de saúde e as demais, tá bom? Um abraço. Obrigado pela atenção de vocês, pela disponibilidade de terem vindo. Muito obrigado. Obrigado.